Olá, seja bem-vindo ao canal Vida Produtiva. Esse é o primeiro vídeo do canal e nada melhor começar o canal falando de uma das coisas que eu mais gosto, que é Notion e GTD. Para quem não conhece, Notion é um sistema online onde você consegue criar e customizar páginas e GTD é um método de produtividade que você pode encontrar mais detalhes nesse livro. Eu tenho um outro canal no YouTube que fala sobre assunto de finanças. E lá eu criei um vídeo mostrando como que eu integrei o meu sistema GTD ao Notion. Então eu resolvi pegar parte do vídeo que eu criei lá para começar esse canal, mostrando como que é o meu sistema GTD. E aí, se você gosta do assunto produtividade, se inscreve no canal para não perder outros vídeos igual a esse. Então vamos ver como que eu organizo o meu sistema GTD no Notion. Bom, já estou gravando aqui a tela do Notion, só que o aplicativo do Notion não é a versão web. Vou dar uma passada aqui em todas as funcionalidades do meu segundo cérebro, que é o que eu fiz para me organizar no Notion. Eu criei aqui um dashboard, onde eu coloco: olá Eli, esse é seu novo dia, aproveite. Pego aqui, resumo, terça-feira, dia 1º, pego uma fórmula aqui que calcula a semana. Se eu abrir, ó, é uma fórmula, semana, concateno com... Pego o dia da week aqui, ó, o dia da semana. Trimestre, progresso da semana, isso é legal. Eu utilizo umas barrinhas de progresso para ver quanto tempo. Ó, minha semana ainda tem 28% para acabar. O mês acabou de virar, janeiro. Olha o ano, estamos em fevereiro, então está no começo do ano. Então eu bato o olho, vejo como que tá o dia que é e como que tá. Aqui tem uma parte que eu gosto bastante, que é o meu dia ideal. Então são coisas que eu gostaria de fazer quando eu acordar, fazer atividade física, enfim, tem várias coisas aqui que é o meu resumo do meu dia ideal, né? E aí tem também aqui um item novo dia que me leva para esse mesmo item que nós vamos chegar. Aqui é um resumo só do meu ano, mas eu ainda estou melhorando essa parte. Aqui tem minhas atividades do planejamento, quantas atividades eu tenho para hoje, quantos projetos que eu quero concluir nesse trimestre. Aqui eu tenho a minha caixa de entrada, então tudo que chega para mim, por exemplo, eu tenho aqui, se a minha esposa falar, ó, ele precisa comprar arroz, ou precisa arrumar o carro, eu deixo aqui, eu não coloco em nenhum outro lugar e fica aqui até eu vir processar essa caixa de entrada. Aí eu venho aqui em processamento, depois que eu coloco um tipo lá na caixa de entrada, eu tenho essas opções. Se é uma próxima ação, se é algo que eu estou aguardando uma resposta, se é algo para fazer algum dia talvez. E aí é a ideia do GTD, é como o GTD funciona. Depois eu vou mostrar um fluxo para você e vai ficar mais claro se você não conhece o GTD. Então eu tenho várias opções aqui, como que eu criei como se fosse um menu, e vão para várias páginas. Quando eu venho novo dia, eu vejo a mesma informação, eu lembro coisas que eu gostaria de estar fazendo hoje, aí eu vou abrindo e vendo assim. É o meu workflow, é como que eu gostaria que fosse o meu dia. Abro o calendário, vejo se tem alguma prioridade e adiciono aqui. Sempre trabalho com o calendário aberto, vejo se tem alguma recorrência e adiciono aqui, alguma coisa importante para fazer. Vejo o meu foco de hoje e aí, enfim, eu vou vendo vou abrindo essas abinhas até acabar. E finalizar processando tudo e sabendo o que eu vou fazer nesse dia. Feito isso, eu trabalho focado no dia. Faço, por exemplo, aqui é o meu checklist, coisas que eu queria estar fazendo hoje no trabalho, correr, né, no dia a dia e tal. São coisas, porque assim, eu não corro todo dia, então assim, é terça e quinta. Então isso aqui eu programei e aqui tem um filtro mostrando, ó, como que é que eu faço, tá? Beleza, então... Vocês entenderam aqui a minha parte de favoritos, como que funciona. Aí tem para semana, o que eu quero fazer na semana, no mês e por aí vai. Um outro detalhe é que eu separei por grupos aqui, ó. Então assim, se você for ver, essa é uma outra propriedade que eu acabei não passando no vídeo. Eu consigo criar grupos por alguma propriedade, né? Eu crio uma propriedade que eu chamo de lista. Então eu separo por lista pessoal, lista do meu trabalho, lista do meu canal, tem outras listas ali, é que não tem atividade, então não aparece. Então foi a forma que eu consegui de não precisar criar vários workspaces e ter tudo num lugar só, porque embora eu tenha esse workspace aqui do trabalho, da empresa, eu acabo não utilizando ele, assim, ele é em branco, deixo lá, porque as atividades estão aqui. Entendendo isso, como que funciona o meu Notion? Eu tenho próximas ações separada por listas. Aí eu tenho os meus contextos,
Então sempre que eu estou num contexto, de noite em casa, quando eu for declarar o IR, quando eu estiver estudando, quando eu estiver fazendo manutenção, por exemplo, manutenção. Eu abro e vai ter várias coisas de manutenção ali para minha casa ou para o carro. Arrumar o tampão do motor do carro vibrando, arrumar um tampão da porta do porta-mala do carro que saiu o negocinho. Então, enfim, são manutenção que eu tenho que fazer, que eu vou adicionando aqui. Geralmente eu faço elas no sábado. E por aí vai. Quando eu estiver na rua, eu tenho que fazer essas coisas. Resolvendo pendências pessoais, que para mim é o meu momento de foco. Revisando finanças. E trabalhando eu tenho vários outros subcontextos trabalhando. Eu tenho que fazer correção, melhorias, uma demanda interna ou suporte a clientes. Então eu separo parte do meu dia para atacar esses contextos específicos do meu trabalho. Tá, aí eu tenho aqui aguardando resposta. Quando eu envio alguma coisa para alguém, eu peço e fico aguardando a resposta dessa pessoa. E aí eu coloco aqui geralmente a data aqui que eu solicitei para essa pessoa. Então, por exemplo, a minha esposa aqui, ela tem um negócio que eu pedi para ela que já vai fazer 1 ano. Que é pegar um recibo do carro. Acredite se quiser, vai fazer 1 ano. Dia 10 do quadro eu pedi para ela, e é importante. Então faz 297 dias que eu pedi, ela não foi ainda pegar o recibo. Mas ela vai. Aí aqui, por exemplo, eu tenho uma parte de algum dia talvez. São coisas que eu quero fazer, aí eu separo por lista também. Ó. São coisas que eu quero fazer algum dia talvez. É diferente de uma próxima ação, seguindo a lógica do GTD. Então assim... coisas que eu quero comprar. Aí eu separo por categorias aqui ainda. Ó. E sempre usando aquela dinâmica de templates. Quando eu adiciono um novo aqui, eu adiciono meu modelo de template. Então fica certinho o meu template, entendeu? Olha lá. Itens organizados, não organizados, que eu vou arrastando e vou arrastando para cá. Aqui coisas para o meu filho, que eu ainda não tenho, mas que eu já quero comprar. Body do Dream Theater, eu gosto pra caramba do Dream Theater. Então eu vou vendo as coisas e vou salvando. E aí são coisas que eu quero fazer algum dia, talvez. Aí eu tenho meus projetos. Por exemplo, se eu colocar o meu projeto pessoal aqui, tem um monte de projeto. Se eu pegar aqui, por exemplo, o projeto da empresa, tem aqui, ó, um projeto que tá 33%, ele tem uma ação lá, entendeu? Então eu consigo ver como que tá o andamento do projeto. Se eu abrir, eu vejo aqui uma estrutura de projeto do GTD, entendeu? Qual que é? Vamos criar um novo projeto aqui, um projeto de teste, tá? Então eu coloco qual área da minha vida é esse projeto. Eu abro aqui. Chegou aqui um projeto vazio. Eu tenho templates aqui que são padrões de templates com subprojeto. Vamos criar aqui um padrão do trabalho. Porque ele já vem com os filtros certinho e tal, da lista trabalho. E aí ele carrega aquele template. Então, tipo, eu já deixo aqui para mim, ó, faça o planejamento e depois arraste os toggles para a tabela de modelagem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo qual o propósito ou motivo pelo qual eu quero concluir esse projeto. Que é o planejamento natural do GTD. Visualização do resultado. Quais são os resultados que eu quero? Eu escrevo. Brainstorm, aí eu venho aqui com todas as ações, tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Depois eu ainda separo aqui, ó, quais ações que realmente eu vou precisar para fazer esse projeto, entendeu? Aí, então, quando eu faço isso, eu adiciono isso aqui e pronto, e deleto. Por que eu faço isso? Porque se depois eu mudar o meu template, eu não tô nem aí se eu apago tudo, porque eu venho aqui e coloco o template novo, atualizado, e eu não perco as coisas. Se eu escrever e não utilizar tabelas, eu perco tudo. Então assim, lá dentro do meu projeto tudo está em tabelas, né? Nessa primeira estrutura assim. Depois, se tem páginas dentro, aí de tranquilo. Aí, por exemplo, eu tenho a parte de execução. Se eu tivesse colocado tarefas lá naquela parte de brainstorm e tivesse adicionado aqui, ó, tarefa 1, por exemplo, tarefa 1, vamos lá, vamos adicionar outra tarefa aqui, tarefa 2. Essa tarefa ela iria aparecer aqui como ações planejadas. Então, basicamente, ó, eu tenho um projeto teste, ele está 0% concluído, tem 2 tarefas planejadas lá. Ó. Então eu venho aqui e falo, pô, essa tarefa está planejada, eu vou fazer. Automaticamente ele vem no contexto trabalho, aí eu posso colocar uma prioridade, posso colocar um planejamento lá, não, eu quero fazer hoje, eu quero fazer essa semana, beleza? Automaticamente ela aparece lá nas minhas próximas ações também. Como eu coloquei hoje, vamos ver. Ó, como eu coloquei hoje, ela vai aparecer até aqui no foco. Aqui, ó, tarefa 1. E se eu concluir essa tarefa e for para projetos, o meu projeto fica com 50% concluído, entendeu? E aí só fica com uma tarefa pendente lá para fazer planejada e nem nenhuma tarefa em ação. Então, se eu quero uma tarefa em próxima ação, eu preciso colocar ela aqui.
Aí eu arrasto para cá. Então é isso. É assim que funciona. Tudo que o meu projeto gera, vamos até fazer o procedimento aqui para você entender. Mas vamos supor que eu tenho aqui, ó, arquivo de senhas para o projeto X lá que eu criei. Quando eu venho aqui, ó, o que eu falo que ele é um suporte a projeto, ó, suporte backlog. Ou eu lembrei que eu preciso fazer X no projeto. Sabe assim, um projeto do trabalho que, putz, nossa, esqueci que eu tenho que adicionar outra coisa. Ele também é suporte backlog. Lá, quando eu for processar, eu venho aqui em suporte backlog e aí eu pego aqui meus projetos. Ó. Então, o projeto está aqui. Eu venho aqui, é um projeto teste. Eu sei que é backlog e eu sei que esses dois aqui é do teste. O que eu faço? Eu arrasto aqui e arrasto aqui. Foi a melhor forma que eu encontrei para fazer no Notion. Aí eu abro e venho aqui e arrasto eles dois, porque aqui tá, ó, itens para organizar, porque eles sempre vão cair aqui embaixo. E arrasto aqui, ó. Isso aqui é um suporte a projeto, ou melhor, esse aqui é um backlog, é coisa que eu descobri que eu tenho que fazer. Depois eu não vou esquecer, putz, tem backlog também, eu preciso fazer essas coisas aqui, não só o planejado, tem coisa que entrou depois. E isso aqui é uma referência. Então quando eu tiver nesse trabalho, tudo que é arquivo que surgir de referência, eu não salvo lá nas minhas referências, eu salvo aqui, putz, porque isso está relacionado ao projeto X. Então esse é meu arquivo de referência, entendeu? Então beleza, você já entendeu como funciona e como que eu faço. Vamos voltar aqui no projeto. Acho que ficou claro, quando eu acabo num projeto, aí tem projetos inativos, concluídos, cancelados. Beleza, recorrências. Recorrências, basicamente, eu coloco aqui, por exemplo, algumas coisas só, a maioria eu uso o calendário do Google, mas recorrências eu coloco assim, ó, a revisão mensal financeira, que eu gosto de ser notificado em vários lugares, porque chega dia 10, eu fecho o meu mês, pago conta que tem que pagar, faço tudo. E a revisão do GTD eu também gosto de deixar no calendário aqui, porque são coisas que eu gosto de ver e não deixar de fazer. Então, como que funciona isso aqui, ó? O que eu te falei lá no mini curso do Notion. Mini não, né? Quase completo. Aqui tem uma data. Aqui no status, eu tenho assim, ó, a próxima data. Eu somo, eu verifico qual tipo que é e somo a quantidade de dias. Então, eu sei que a próxima vai ser 10/3. E aqui, por exemplo, vai ser em 9 dias, ó, o status. Por quê? Tem aqui toda uma estruturinha de fórmula para ver. Se eu colocar hoje, por exemplo, ele vai colocar hoje. Se eu coloco que foi ontem, ele coloca um dia atrasado. Se eu coloco que é amanhã, ele coloca amanhã. Ah, mas aí se está mais atrasada, 57 dias atrasado, entendeu? Então eu sei se uma tarefa, se uma coisa que eu queria estar fazendo está muito atrasada. Aí eu tenho recorrência diária, semanal, mensal, coisas para fazer todo ano, entendeu? São recorrências, coisas que está sempre acontecendo. Checklist. O checklist, ele nada mais é do que passos para eu fazer determinada coisa que eu sei que eu sempre tenho que estar fazendo, mas que eu não quero salvar na minha cabeça a sequência. Então, por exemplo, semanalmente eu tenho que fazer alguma coisa em casa, tá aqui dentro. Mensalmente eu tenho que fazer alguma coisa em casa. Olhar o óleo do carro. Então, toda vez que vira o mês eu olho lá. Putz, eu tenho que fazer isso. E tento, se precisar, eu crio uma ação. Aqui em diversos tem coisa do trabalho. Por exemplo, eu tenho que sempre uns tutoriais, alguma sequência que eu tenho que fazer para algum cliente ou para criar um novo sistema ou para criar alguma coisa. Ou, por exemplo, declarar imposto de renda. Eu preciso, toda vez que eu for fazer, seguir, lembrar que eu tenho alguns passos que eu tenho que fazer. Alterar um IP de usuário no banco de dados MySQL do trabalho. Criar um novo aplicativo. Então, eu não preciso ficar, nossa, mas agora eu tenho que fazer isso. Mas agora eu tenho que fazer aquilo. Não, eu sigo aquela sequência. Se faltar uma coisa ou outra, eu adiciono ali e já era. E aí fica automático depois. Então, tudo que tem uma sequência e dificulta lembrar, eu adiciono no meu checklist. Planejamento, revisões, por exemplo. Toda vez que eu vou revisar, fazer minha revisão semanal. Aqui está minha revisão semanal do GTD. Ó. Eu tenho aqui 12 passos. Então, eu faço isso. Pronto, acabei. A minha revisão financeira, a mesma coisa. Eu venho aqui e sigo todos esses passos aqui da minha revisão financeira. Eu abro a planilha, abro o Internet Bank, baixo todos os conteúdos do Gmail da minha revisão financeira e por aí vai indo. Até eu terminar e falar, pronto, esse mês é mais um mês livre. Segue aí, depois no mês que vem a gente se vê. Referências, como eu te falei já. Aqui eu deixo as minhas referências, por exemplo, filmes e séries. Vou dar um exemplo. Isso eu estou levando lá para algum dia talvez. Ele poderia ficar aqui também.
mas filmes e séries está aqui como referência. Quando eu abro, eu posso até deletar aqui tudo e aplicar um novo template aqui, que algumas coisas eu vou mudando o template. Então, por exemplo, filmes, aí eu entro aqui em filmes, tem todos os filmes que eu quero assistir, ó. Tá aqui um monte de filme que eu quero assistir. Então é isso, entender que dessa forma que são feitas todas as minhas referências. Por exemplo, comandos Linux. Ainda dá para sempre ir ajustando, organizando e tal, mas é assim que eu encontrei a melhor forma. Por exemplo, Sandero, que é o carro. Tem aqui comprovantes, informações relevantes, multas, serviços. Então, assim, comprovante de serviço que eu fiz está tudo aqui dentro de Sandero, entendeu? A parte de suporte à área não é do GTD, mas eu criei. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu quero criar aqui dentro do Notion uma parte de organização ou de finanças, uma planilha, porque eu posso. Ainda não tem nada aqui. Mas eu vou adicionar aqui, vamos supor que eu tenho algum arquivo, alguma página sobre finanças, alguma coisa que eu estou em constante alteração, mas não é um projeto e não é uma referência. É uma coisa que no mês eu utilizo. Hoje as minhas planilhas estão no Google Drive. Se eu utilizasse no Notion, mas eu acho o Drive e as planilhas do Excel, né, muito melhor para isso, elas estariam aqui, entendeu? Mas vai ter muitas coisas que vão entrar aqui, como por exemplo em organização. Eu tenho aqui a parte de revisão de aniversário, que eu faço todo dia 17 do meu aniversário. Planejamento do ano, por exemplo. Olha que legal essa parte. Então eu tenho os anos anteriores, ó. 2019, eu pedi a minha esposa em casamento no cinema. 2020 nós casamos no civil. 2021 nosso casamento. E por aí vai. Eu sempre escolho uma foto que signifique muito para mim, e lá dentro tem um monte de coisa, uma estrutura gigante para planejamento do meu ano, entendeu? Beleza, então essa é a parte. Por exemplo, se eu pegar aqui no Eli Rigobelli, que é o meu canal de finanças, eu tenho aqui o YouTube, aí eu tenho aqui o meu canal, então eu subo meus vídeos aqui, as descrições aqui, as palavras-chave, as thumbs, tudo aqui, ó, entendeu? Fica mais fácil, configurações do meu canal. Então são coisas que não são referências para mim. Na verdade é uma área minha e eu preciso de um suporte à área. No meu caso essa área é produtor de conteúdo. Beleza. Quais são as áreas de foco? Aqui é bem basiquinho, as áreas que eu desempenho. Na minha revisão mensal eu procuro abrir e ler e eu vou adicionando coisas ali dentro. Para lembrar, aí é só para lembrar mesmo as coisas. Aqui tem objetivos que eu quero. Objetivos são coisas que eu quero fazer em um período de até 2 anos, conquistar. Visão já é uma coisa que eu quero conquistar ao longo da vida aí, sabe? Que eu não quero deixar de fazer. Então, por exemplo, construir uma casa é uma coisa que eu quero fazer. Ter um filho é uma coisa que eu quero. Eu não abro mão dessas coisas. Então, tá aqui como visão. Aí tem pro trabalho e tal. E propósitos e princípios é aquilo que eu vou aprendendo ao longo da vida. Como eu me imagino com 40 anos. O que eu ganho sendo organizado. Quem é o Eli Rigobelli. Quais são os meus sonhos. Eu preciso lutar contra o quê? Os meus porquês. O Eli de 50 anos. Enfim, como que eu me imagino. E aí isso aqui vai mudando. Qual que é o meu legado, para você ver. Eu tenho algumas coisas que eu tenho que definir, porque na verdade eu tenho algumas coisas no Notion ainda. No Notion não, no Evernote. Então eu tenho que trazer muita coisa do Evernote para cá. Aqui é uma área de conhecimento que eu estou criando, conforme eu vou fazendo cursos, conforme eu vou anotando as coisas, mas não está desenvolvido ainda. Tem até uma metodologia para isso. Mais para frente eu vou falar sobre ela. E aqui no mais minha organização de outras páginas. Então assim, os favoritos, eu deixo todas as páginas favoritos aqui. As configurações estão aqui, ó. Os databases estão aqui. Olha lá. Todos os meus databases. Então o método meu, o GTD. Então todos aqueles, tudo que você viu aqui é database linkado. Os databases estão aqui. O método que eu estava falando de conhecimento é o Zettelkasten. Eu ainda não achei uma maneira de deixar legal ali dentro do Notion, que é de linkar conteúdos. Depois pesquisa aí, Zettelkasten. É muito legal esse método. Então é isso. Anos e trimestres, por exemplo. Eu já tenho aqui, ó, um monte de anos, tudo configuradinho aqui. Quando começa, quando termina. O ano encerrado, ano encerrado, ano encerrado. Aqui, ó, 2022. 374 dias para acabar. E aí aqui dentro não tem nada. Se eu adicionar modelo aqui, é porque eu não estou mais utilizando isso assim, dessa forma. Aí vem todos os meses desse ano, enfim. Mas eu vou criando, cada coisa tem o seu lugar dentro do meu Notion, entendeu? Então, é isso.
Esse é o meu Notion, é assim que eu me organizo. Chegou aqui, ele compra o arroz. O que eu venho aqui? Eu falo, isso aqui é uma próxima ação. Arrumar o carro é uma próxima ação, não é? Depois eu venho aqui no processamento. Arrumar o carro. Qual lista que é? É da minha lista pessoal. Comprar arroz. Também é da lista pessoal. Aí eu venho aqui, deixa eu só colocar teste aqui para não misturar nas minhas coisas depois. Aí eu venho aqui, prioridade. Arrumar o carro é prioridade urgente. Vamos supor que é um defeito lá que eu preciso arrumar mesmo. E comprar arroz é média. Tem arroz ainda, mas beleza. Qual o contexto de arrumar o carro? É quando eu estiver fazendo finanças. Cadê? Peraí, revisando finanças não. Fazendo revisão. Qual é o contexto do arroz? É quando eu estiver na rua. Aí eu ainda posso colocar aqui, local. Já que é na rua, eu tenho mercado. Então quando eu chego no mercado, eu abro no celular. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui como que tá meu celular hoje. Meu celular tem ali, na rua. Aqui, na rua, inbox. Quando eu clico, ele vem o item, todos os itens que eu preciso fazer na rua, entendeu? Então isso é viver com contextos. Então você chegou num lugar, você abre e vê, na casa do meu avô, eu vou pra casa do meu avô, tem lá na casa do meu avô, nossa, eu tenho que falar isso com meu avô, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tá tudo certinho. Feito isso, é uma coisa que eu quero fazer essa semana, eu ainda deixo assim, se é esse trimestre, esse mês, geralmente para as ações é ou hoje, ou essa semana, ou esse mês. E aí, feito isso, eu falo como processada. Pronto. Eu não vou mais olhar essa tarefa, eu não vou olhar mais isso, entendeu? Se fosse algum dia talvez, viria para cá. Se fosse referência, mesmo processo. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa de entrada e eu tenho aqui uma foto do Eli pequeno, que eu quero salvar. Eu vou vir aqui e vou falar que é uma referência, certo? Então é referência. Quando eu tiver no processamento e vier aqui na referência, eu vou vir aqui, por exemplo, em acontecimentos, backup, e vou arrastar para cá. Backup. Se eu quiser depois organizar, não fico pilhado com esse negócio. Eu tenho que organizar e tal. Fica aqui, itens para organizar. Então, coisas importantes, diversas, fotos e imagens importantes. Aí, jogo aqui e depois jogo lá na tabelinha e já era. Entendeu? E é assim que eu vou organizando as coisas. É assim que funciona o GTD. Agora eu vou só passar por último como que funciona o GTD. Deixa eu até pegar o livro aqui. Esse é o livro. É o livro do David Allen, tá? A arte de fazer acontecer. Eu ia colocar aqui, mas eu vou colocar no computador aqui o fluxo do GTD. Fluxo GTD. Como que funciona o fluxo do GTD? Basicamente, quando eu adiciono um item na minha caixa de entrada, eu trato ele como uma tralha. Eu preciso fazer alguma coisa com esse item. Ele entra na caixa de entrada. Qual que é o próximo passo? É eu me perguntar, o que é isso? Eu preciso fazer alguma ação com esse item? Se sim, eu vou tomar os passos para ação. Se não, eu vou fazer o quê? É um lixo, é alguma coisa? Eu tenho uma caixinha ali que eu chego, por exemplo, ao nível. Essa caixa aqui, ela tem algumas coisas aqui. Por que eu não joguei isso aqui fora? Na verdade, isso aqui já é para jogar fora. Por que eu não joguei isso aqui fora? Porque talvez eu ia trocar o negócio e eu queria manter esse papel. Então eu coloquei aqui dentro da minha caixa que eu chamo. Essa aqui é a minha inbox. Então essa é a minha inbox física. Quando chega qualquer coisa em casa, carta, conta para pagar, entra ali na minha caixa física. Também tem a caixa digital, a caixa do e-mail e por aí vai. É lixo? Agora ali na hora que eu for pegar, putz, isso é um lixo. Jogo fora, é um exemplo de lixo. Não, isso não é um lixo, isso é um arquivo de algum dia talvez. É uma coisa que eu quero fazer algum dia talvez. Ele vai lá para aquela lista de algum dia talvez. Não, isso é uma referência. É uma coisa que eu tenho que guardar. É uma conta de banco, é um exame médico, enfim, um boleto que eu quero guardar, uma fatura do cartão de crédito. Eu guardo um comprovante, é um manual de instrução. Isso funciona tanto para digital como para físico. Aqui embaixo atrás de mim tem várias pastas e se for físico, um manual, alguma coisa, entra lá na referência física. Feito isso, são itens que não tem uma ação, eu não tenho que fazer, a não ser arquivar, guardar e tudo. Não, é alguma atividade, é uma coisa que eu preciso fazer. Como que nós vamos fazer?
Qual que é a próxima ação? Eu levo menos de 2 minutos para fazer? Se eu levar menos de 2 minutos para fazer, pega e faz, que até o David Allen fala no livro dele, o poder dos 2 minutos é muito grande. Então, ao invés de você ficar procrastinando, você pega o negócio e bum, 2 minutinhos você faz. Obviamente que se demorar mais, não dá para você ficar fazendo. Aí, você vai processar, né, se for mais de 2 minutos. Como que você vai processar? Você primeiro vai ver assim, não, isso aqui ele tem mais de um passo. Por exemplo, aprender a tocar guitarra, ele não é uma ação, você não vai ter uma ação aprender a tocar guitarra. Você vai precisar criar um projeto, sei lá, me inscrever numa escola. Aí dentro desse projeto você vai ter vários itens. Me inscrever na escola, descobrir qual escola que eu vou fazer e por aí vai. Um monte de informações e ações para você concluir. Então você precisa ver se ela, por si só, ela em uma vez que você sentar, que você falar com a pessoa, que você for arrumar a casa, se uma vez só você vai resolver. Se uma vez você resolver isso, ela é uma ação. Senão você vai criar várias ações, tá? Você vai planejar. Você vai adicionar lá, é um projeto. Aí você vai planejar depois. Eu aqui no meu Notion, como que funciona? Eu tenho lá nos projetos, eu crio como projeto e eu sei que ele entra como um projeto, mas não planejado. E eu sei que depois eu tenho que planejar aquele projeto em algum momento. A gente viu que é uma ação. Qual que é o próximo passo? Eu não consigo fazer em menos de 2 minutos. Eu vou ver, eu consigo delegar? Consigo colocar para alguém fazer? Não, na verdade ela é uma coisa que a outra pessoa fazer. Então eu vou falar para a pessoa, faz lá e tal, e vou pôr lá no aguardando resposta. Igual no caso da minha esposa, pega o recibo do carro para mim. E no aguardando respostas, eu vou acompanhar e ficar notificando ela. Uma vez por semana ali, conforme eu for fazer minha revisão semanal. Ou então eu adio. Não, eu vou fazer depois. Eu vou fazer depois, não dá para fazer agora porque não leva menos de 2 minutos. Aí, quando eu adio, eu posso fazer o seguinte, ou eu coloco em próximas ações por contexto, é igual, eu adiei ali comprar negócio no mercado, comprar arroz no mercado. Eu coloquei no contexto do mercado e adiei, eu não sei quando eu vou no mercado, mas eu também não estou preocupado, eu sei que eu tenho que ir. Mas não é uma coisa urgente, senão eu teria que marcar no calendário, entendeu? Vou colocar uma data. Ou então vai ser realmente uma coisa muito importante, uma coisa que você já tem uma data. Putz, isso aqui só pode ser feito na quarta-feira. Por exemplo, eu preciso levar alguma coisa para a igreja e eu vou na quarta. Isso só pode ser feito na quarta, então eu vou colocar ali no calendário, levar tal coisa. E é assim que funciona. Então esse é o fluxo natural assim do GTD, entendeu? Então eu dei uma explicada base aí, bem básica sobre tudo isso. Acredito que com esse vídeo completo, que a minha ideia é unir os dois, a pessoa vai entender todo o meu sistema, vai entender tudo, o basicão do GTD, e aí compra o livro, dá uma lida, vê se interessa na questão da organização. Como eu falei, não tem só a parte digital, mas tem como eu organizo senha, tem como eu organizo o meu e-mail, tem muitos detalhes assim que é legal, que eu pretendo ir soltando aos poucos aqui. E a parte física, que é como que eu organizo as pastas e pronto. Então é isso. Esse é o meu sistema do GTD integrado ao Notion. Eu espero que você tenha gostado. Tenha em mente que não foi feito do dia para a noite. Isso demorou mais de um ano aí, meses ou até mesmo um ano, acredito. Aos poucos, e ainda ele está crescendo. Esse é meu cérebro online. Sempre que eu preciso de uma informação, essa informação está lá. E é isso, eu espero que você tenha gostado e tenha aí te animado a ter uma vida mais organizada para diminuir aí a questão da ansiedade, da gente, o que eu tenho que fazer, onde que tá tal coisa. Não, tá tudo no seu lugar e tudo tá planejado. Isso daí facilita bastante pra gente viver. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Um abraço. Valeu! E aí, gostou da minha integração do GTD ao Notion? Escreve aqui na descrição o que você achou, o que você faria diferente, ficou legal ou não ficou. Algumas pessoas já me pediram, mas da forma que eu criei fica inviável eu compartilhar com vocês esse template. Mas é algo que eu estou pensando em fazer e compartilhar com vocês mais pra frente. Eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal para não perder outros vídeos como esse, com várias dicas de produtividade e até o próximo vídeo. Tchau!